Pois é, pessoal, agora é oficial, hein? O Haddad falou que não ia ter isso, mas agora o Lula já falou e já saiu em tudo quanto é lugar. Sim, o Brasil vai buscar uma moeda comum com a Argentina, algo que não tem nenhuma necessidade para a gente, que não ajuda o Brasil em absolutamente nada e vai servir, evidentemente, para o Brasil pagar a conta da dívida argentina, do Estado inchado da Argentina, né? Vamos entender esse assunto. Essa notícia foi sugerida por Que Saudade do Peter de Sunguinha, Peter Arruma Esse Login Bugado e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia, obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, essa notícia não é nova, tá, gente? A gente já falou sobre ela até antes da eleição, antes da posse do Lula, que havia essa ideia do Lula de criar uma moeda comum do Mercosul e coisa e tal, moeda comum, principalmente para quê? Para resgatar a Argentina. Falei para vocês lá atrás, o Alberto Fernandes ele perdeu completamente a governabilidade na Argentina. A Argentina está quebrada, completamente quebrada. O que manteve ele no poder foi a expectativa do Lula ganhar a eleição aqui e eles receberem essa ajuda. E é o que eles estão querendo caminhar aqui, que eles estão querendo chegar neste ponto, né? E, bom, a gente já fez essa notícia outras vezes, aí depois o Haddad desmentiu. O Haddad falou que não tinha. Lembra aqui, ó? O pessoal da Oeste está lembrando aqui, ó. Anúncio contradiz as recentes declarações do Haddad sobre o tema. Só mostra mais uma vez que Haddad é um poste, né? O Haddad não manda nada. Ele está lá na cadeira do Ministério da Economia para não fazer absolutamente nada, está sentado lá uma peça decorativa por ali. Enfim, o Lula já falou lá, já está oficial, já está aqui ó, com o Financial Times, já está dizendo isso. Por que, e quem está divulgando aqui, se você olhar aqui, ó, saiu primeiro aqui, ó, Perfil, um jornal argentino. Foi onde saiu a declaração do Carlos Massa e não sei o que lá, e não sei o que lá, falando que é o início de um caminho e coisa e tal. Por que é a Argentina que está perseguindo isso? Pelo óbvio, interessa para a Argentina, isso para o Brasil não interessa absolutamente nada. A Argentina está quebrada, está usando esse anúncio aqui para tentar trazer ânimo para a economia deles, né? Que não, que vamos conseguir, não sei o que lá, que a Argentina agora, com a ajuda do Brasil, a moeda comum e coisa e tal, como o Brasil, que vai criar o segundo maior bloco de monetário do mundo e não sei o que lá. E eles explicam que ainda estão preparando a coisa. Tá vendo? Até aqui no Financial Times, as declarações são todas do Sérgio Massa, que é o super-ministro da Economia lá na Argentina, né? É tudo dele. Não tem mais nada do... O Lula mal fala aqui, o Lula só concorda, né, com o que eles estão falando. Ou seja, está claramente... Por que é a Argentina que está querendo falar tanto sobre isso, que está deixando isso tão claro? Né? Porque, lógico, é eles que estão precisando disso. O Brasil, bem ou mal, recentemente, aqui em 2022, o real foi a moeda que mais se valorizou em 2022. Não é a segunda, não. Foi a que mais se valorizou. Porque a valorização do rublo, que na visão deles aqui foi a que mais se valorizou em 2022, é falsa. Eu expliquei isso, por que aquela valorização do rublo é falsa, num vídeo lá no Visão Libertária, né? Se as sanções estão funcionando, por que o rublo subiu de valor? E eu explico que, na verdade, o mercado de rublo não existe mais, deixou de existir. O que tem é uma pequena quantidade de trocas entre empresas russas só. Não existe mais mercado de rublo de fato, né? Então, por isso que o rublo agora é controlado pelo governo. O governo bota o valor que ele quiser lá, o governo do Putin. Se tiver alguma dúvida, vê lá no Visão Libertária isso. Então, essa valorização do rublo, esquece. O real foi a moeda que mais se valorizou em 2022. E por que isso? Porque Bolsonaro retomou o caminho que tinha começado lá com o Fernando Henrique Cardoso lá atrás. Aí o PT quebrou a parada toda, mas aí Bolsonaro retomou, Temer também retomou, que é a questão de você diminuir o tamanho do Estado. O Estado, ele é um peso para a sociedade, ele é um parasita para a sociedade. Ele não traz nada de positivo para a sociedade, ele só suga valor da sociedade. Não tem absolutamente nada que o Estado possa fazer para melhorar a sociedade. Então, pelo menos quando você diminui esse peso, a sociedade funciona melhor, a economia funciona melhor. E assim o Bolsonaro fez isso durante o governo dele, o Brasil cresceu. O Brasil, apesar da pandemia, apesar de crises gravíssimas, o Brasil cresceu economicamente, estava bem posicionado na economia mundial, né? Então, é essa situação, diferente da Argentina. A Argentina, em 2019, o primeiro Macri não conseguiu fazer reformas muito estruturais lá. O problema da Argentina, a gente já falou aqui várias vezes nos vídeos sobre a inflação, é exatamente o problema do Brasil na década de 1980. Eles não conseguiram superar isso até hoje, que é o Estado é grande,
o Estado não tem arrecadação suficiente para manter todos os funcionários, todos os benefícios que paga, tudo que ele tem que pagar. Então o que ele faz? Ele imprime dinheiro para pagar esse pessoal. Isso causa inflação. O ponto é esse. E a questão é, lá na Argentina eles não conseguem diminuir o tamanho do Estado. É difícil mesmo. Mas a esquerda não quer diminuir o tamanho do Estado. A esquerda não está nem aí para a inflação. A inflação não prejudica tanto assim o governo. Só que qual é o problema da Argentina? A situação lá ficou tão ruim que eles começaram a ter déficit em dólar. Eles não têm muitos produtos para exportação, como é o caso do Brasil. O Brasil exporta muito alimento, o Brasil exporta muito minério, muita coisa. Então o Brasil tem uma balança que ainda é positiva em termos econômicos. Então a gente tem dólares. A Argentina, ela tem uma inflação enorme, ela não tem dólar para pagar a dívida dela. Esse que é o problema, porque as exportações que ela tem não bancam o quanto ela importa, então ela não tem esse diferencial, né? Qual que é a solução para o pessoal de lá? Diminuir o tamanho do Estado, fazer como o Brasil fez aqui na época do Fernando Henrique Cardoso, que foi aumentar os impostos muito e diminuir o tamanho do Estado? Não, eles não querem fazer isso lá. Eles preferem muito mais contaminar o Brasil. Vão fazer um banco central único que, lógico, como a situação na Argentina é trágica, vai acabar funcionando como um sifão de recursos do Brasil para a Argentina. É isso, é isso. É o que eu falei para vocês, olha só, moeda comum não é uma ideia ruim por si só. Acho que é uma ideia bacana. Lá na Europa, por exemplo, funcionou muito bem. Você tem um monte de países ali, você pode usar o euro em qualquer país daqueles, é realmente uma simplificação muito grande, agiliza o comércio, facilita compra e venda e coisa e tal. É um monte de vantagem você usar o euro, uma moeda comum numa região. O problema todo, e isso até o pessoal lá da Europa sentiu, é quando você tem países perdulares, você tem países que estão realmente mal das pernas, né? Então lá na Europa eles já tiveram algumas crises com a Grécia, Portugal teve uma época que estava preocupante também, a Itália, vários outros países lá tiveram problemas com essa questão de serem países que gastam muito dinheiro, o governo gasta muito dinheiro, não consegue gerar receita suficiente. Isso sempre é a mesma coisa, é governo grande demais. O governo precisa diminuir de tamanho, mas o governo não quer, o governo quer aumentar de tamanho, não quer diminuir de tamanho, é muito doloroso para ele cortar na própria carne, né? Então, é o que acaba acontecendo nessa situação, né? E aí, a Argentina, aqui na Argentina, Brasil e Argentina tem esse problema. Por quê? Primeiro que, embora o Brasil esteja melhor que a Argentina, graças ao governo Bolsonaro e coisa e tal, não está tão melhor assim, né? Se você olhar, olha só, o real foi a moeda que mais valorizou em 2022, mas este ano o real foi a moeda que mais se desvalorizou no mundo nessa semana. No governo Lula, ela está desvalorizando por motivos óbvios, porque o pessoal olha para a situação do Brasil e vê que o governo está perdido, está falando em gastar mais, em aumentar de tamanho, em fazer mais um monte de coisa, e sabe que isso vai dar problema. O Brasil não é uma economia tão forte assim quanto se quer fazer crer. Ela estava crescendo, ela estava aumentando. E você ainda junta com isso aí várias demissões que estão acontecendo, uma possível crise mundial que está vindo aí. A situação do Brasil não está tranquila, não. É lógico, é muito diferente da Argentina, né? O dólar da Argentina já caiu também esse... É lógico, lá na Argentina a coisa também está ruim, até pior talvez, né? O peso argentino já desvalorizou 56% no último ano, né? Então, assim, continua o problema do peso desvalorizando lá na Argentina. Então você está pegando duas moedas, uma que está um pouquinho melhor, outra que está bem ruim, e está querendo fazer um negócio junto para quê? Lógico, para sifonar valores de uma economia para outra, né? Eu tenho expectativa, isso aqui tem um monte de desafio, tá? Você tem que passar pelo Congresso Brasileiro, você tem que passar por um monte de aceite dentro até do Banco Central Brasileiro, que é independente agora. Então eu tenho a expectativa de que isso aqui não vai sair do papel, que na verdade eles estão fazendo isso aqui para enganar investidor estrangeiro, para enganar o pessoal para investir na Argentina, né? A ideia deles é essa, lançar a ideia, olha só, nós vamos ter uma moeda comum, aproveite e investe aqui na Argentina, que a gente vai ter uma moeda comum com o Brasil lá na frente, o Brasil vai dar dinheiro para caramba pra gente, e aí a gente vai crescer, e você vai estar aqui na Argentina e vai melhorar a sua situação. E só esse anúncio pode ajudar a Argentina a se desafogar um pouco das dívidas, né? Mas eu sinceramente não acredito que isso passe. Isso é um projeto grande demais que eu acho que não tem saída lá na frente, né? Enfim, uma tristeza danada. É isso daí, galera. Vamos começar a trabalhar um pouco mais aí para você pagar a dívida dos argentinos, cara. Vai ficar nas suas costas também pagar mais esse bagulho. Quem mandou
o pessoal votar no Lula, né? Votaram no Lula, elegeram o Lula, a gente sabia que isso ia acontecer, eu avisei que isso ia acontecer, né? O Lula voltou para ajudar os coleguinhas da América Latina tudo, quebrando o Brasil, ajudando os coleguinhas tudo e contando com a ajuda militar dos coleguinhas para se manter aqui de forma eterna, né? É o que ele vai tentar, mas não vai conseguir, a gente não vai deixar. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.